Como é que a matéria morta aprendeu a sentir medo? Eu quero que você pare tudo o que está fazendo e olhe para a sua própria mão agora. Mexa os dedos. Sinta a textura da pele. O que você está vendo é apenas carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e alguns traços de eletricidade. Pela lógica fria e matemática da física, você deveria ser apenas uma máquina química complexa, uma rocha que aprendeu a andar, processando dados sem sentir absolutamente nada. Uma pedra não chora quando é quebrada. Uma estrela não sofre quando explode. Um computador não sente angústia quando você o desliga. Mas você sente. Você tem o universo inteiro de pânico, amor, tédio e dor trancado dentro do seu crânio escuro. De alguma forma, a matéria acordou. De alguma forma, a eletricidade virou desespero. Os átomos viraram solidão. Isso é uma anomalia física que, tecnicamente, não deveria existir. E a verdade mais perturbadora que a paleontologia e a geologia nos contam é que por quase 4 bilhões de anos ela não existiu. A Terra era um planeta silencioso, um vasto oceano estéril habitado por trilhões de seres vivos que não faziam a menor ideia de que estavam vivos. A vida existia, mas a experiência não. Até que um erro aconteceu. Um acidente evolutivo brutal transformou o paraíso em um matadouro e nos deu o presente mais cruel de todos: a capacidade de sofrer. Hoje nós vamos mergulhar fundo no tempo para investigar o momento exato em que o universo abriu os olhos e gritou pela primeira vez. E acredite, a dor foi a única razão pela qual você está aqui ouvindo isso. Para entender a dimensão do horror do nosso despertar, precisamos voltar para um mundo antes da mente. Precisamos visitar o Jardim do Éden biológico. Vamos viajar no tempo para 575 milhões de anos atrás, o período Edigarano. Esqueça os dinossauros. Comparados a isso, eles aconteceram ontem de manhã. Estamos falando da infância profunda da vida complexa. Se você mergulhasse nos oceanos mornos e rasos dessa época, você veria algo alienígena, uma paisagem que parece saída de um sonho febril. O fundo do mar era coberto por vastos tapetes microbianos, uma gosma nutritiva, e sobre eles deslizavam criaturas que pareciam penas gigantes, discos de carne flutuantes ou colchões vivos, como a famosa Dickinsônia. Mas, se você observasse com atenção, notaria algo fundamentalmente estranho neste ecossistema: a paz absoluta. Não havia carapaças, não havia espinhos, não havia veneno, não havia dentes e, o mais importante de tudo, não havia olhos. O mundo era escuro, não porque não havia luz, mas porque não havia ninguém para vê-la. Nenhuma criatura podia ver a outra. Nenhuma criatura caçava a outra. Elas apenas absorviam nutrientes passivamente pela pele ou filtravam água, vagando como sonâmbulos eternos. Era um mundo de autômatos biológicos. Pense neles como NPCs de um videogame, que rodavam código simples. Se você pegasse uma faca e cortasse uma dessas criaturas ao meio, ela reagiria. Sim, mecanicamente. As células liberariam substâncias químicas para tentar fechar a ferida. Mas ela sentiria dor? Não. Não havia um sistema nervoso centralizado. Não havia um cérebro para traduzir o sinal elétrico em sofrimento. Não havia um eu para dizer isso está doendo. Não havia ninguém em casa. Era um planeta de zumbis filosóficos, vivendo em um nirvana eterno de inconsciência. A vida era complexa, mas o universo ainda estava dormindo um sono profundo e sem sonhos. Não havia medo, porque não havia nada a temer. Mas a paz biológica é instável, e a química do oceano estava prestes a destruí-la para sempre. Há 541 milhões de anos, a atmosfera da Terra sofreu uma alteração radical. Os níveis de oxigênio dispararam devido à atividade de cianobactérias, e essa mudança química na água permitiu que os animais começassem a absorver minerais dissolvidos
principalmente carbonato de cálcio e sílica. Com esses novos tijolos químicos disponíveis, a biologia começou a construir estruturas duras. Em um piscar de olhos geológico, cerca de 10 a 20 milhões de anos, o que chamamos de explosão cambriana, a evolução inventou duas tecnologias que acabaram com a paz para sempre: a armadura e a arma. Surgiu o primeiro superpredador da história da Terra, o Anomalocaris, um monstro que podia chegar a 1 metro de comprimento, com apêndices frontais espinhosos para agarrar presas e uma boca circular trituradora cheia de placas serrilhadas, que funcionava como um triturador de lixo orgânico. Mas a arma mais letal do Anomalocaris não eram seus dentes ou suas garras, eram seus olhos. Ele foi um dos primeiros seres a desenvolver olhos compostos extremamente complexos, com milhares de lentes, capazes de detectar movimento e luz com precisão. E a invenção da visão mudou as regras do jogo da vida para sempre. No mundo antigo, o perigo só existia quando ele tocava fisicamente em você. Era um mundo tátil e imediato. Mas agora, com a visão, o perigo existia à distância. Você podia ser observado. Você podia ser alvo de algo que estava a metros de distância. O Oceano Pacífico e cego do Ediacarano foi dizimado. As criaturas moles, cegas e lentas foram massacradas e extintas em massa. O Eben acabou. Começou a era da corrida armamentista evolutiva. Dentes contra cascos, garras contra espinhos, velocidade contra camuflagem. O universo se tornou hostil. E foi no meio desse banho de sangue, onde a morte vinha rápida, silenciosa e violenta, que a natureza precisou inventar um software de defesa radical. Ela precisou inventar você. Aqui entramos na teoria mais sombria e fascinante da neurociência evolutiva, conhecida como consciência primária. A pergunta que os cientistas se fazem é: por que gastar tanta energia para criar uma mente consciente? O cérebro consome 20% da nossa energia. Por que ele existe? A resposta não é poética. A consciência não surgiu para criar arte, para amar ou para buscar a verdade matemática. Ela surgiu porque reagir automaticamente ficou lento demais. Em um mundo de predadores visuais, se você é um organismo simples que apenas reage a estímulos, você está morto. Se você esperar o predador te morder para então fugir, já é tarde demais. O Anomalocaris já te pegou. Para sobreviver ao Cambriano, você precisava de algo novo. Você precisava antecipar. Você precisava prever o futuro imediato. O cérebro primitivo começou a criar uma simulação, uma representação interna do mundo externo. Pense na consciência como um mapa 3D, um holograma tático que o seu cérebro projeta em tempo real dentro da escuridão do seu crânio. Nesse mapa, ele coloca a posição do predador, ele coloca os obstáculos do ambiente, ele coloca a rota de fuga e a peça fundamental que faltava. Ele coloca um avatar de si mesmo. A sensação de eu existo, o ego, a identidade, não é uma alma mística que desceu dos céus. É um avatar criado pelo cérebro para que ele saiba o que deve proteger. O cérebro precisa de um personagem principal na simulação para centralizar as decisões de sobrevivência. Mas criar um avatar não é suficiente. O cérebro precisava de uma maneira de obrigar esse avatar a proteger o corpo físico a todo custo. Ele precisava de um motivador inegável. E qual é a melhor forma de garantir que um ser vivo faça de tudo, absolutamente tudo, para não ser destruído? A resposta é a dor. A consciência trouxe ao universo a qualia, a experiência subjetiva. Existe uma diferença brutal entre nocicepção e dor. Um robô tem nocicepção. Se você danificar os sensores dele, ele detecta o dano e ativa um protocolo de reparo. Mas ele não se importa. Ele não sofre. Um animal consciente precisa sofrer. A dor é um sistema de alarme tão alto, tão insuportável, tão urgente e tão desagradável que obriga a mente a parar tudo o que está fazendo: comer, acasalar,
dormir e focar 100% da sua atenção em resolver o problema. A dor não é uma punição divina, é uma instrução biológica de prioridade máxima. O medo não é uma fraqueza de caráter, é uma simulação de futuro. Quando você sente medo, o seu cérebro está rodando uma simulação onde você morre, e ele está inundando seu corpo com cortisol e adrenalina para te impedir de ir até lá. Portanto, a consciência é, em sua essência, um mecanismo de sequestro. A evolução te fez acordar apenas para que você pudesse sentir medo o suficiente para não morrer. A sua alma é o refém que mantém o corpo vivo. Nós somos a carne que aprendeu a ter medo de deixar de ser carne. Isso nos leva ao momento atual e à tragédia da condição humana. Olhe para a sociedade moderna. Olhe para a sua própria mente cheia de ruídos, preocupações, ansiedade sobre o futuro e remorsos sobre o passado. Nós somos a versão ultraprocessada e hipertrofiada daquele primeiro peixe assustado do Cambriano. A nossa ansiedade moderna, essa sensação constante de fundo de que algo ruim vai acontecer, não é uma doença da vida urbana. É o sistema funcionando perfeitamente. O seu cérebro não evoluiu para te fazer feliz. Ele evoluiu para te fazer sobreviver em um mundo cheio de monstros. Ele é uma máquina paranoica de detecção de padrões negativos. Se você está feliz e relaxado, você está vulnerável. Se você está ansioso e alerta, você está seguro. A felicidade é biologicamente perigosa. Um filósofo norueguês, Peter Zaff, chamou isso de o excesso biológico. Ele argumentava que a consciência humana é um erro de cálculo da natureza. Nós evoluímos demais. Assim como os dentes de um tigre dente de sabre podiam crescer tanto que impediam o animal de fechar a boca, ou os chifres do alce irlandês cresciam tanto que o animal não conseguia levantar a cabeça, a nossa consciência cresceu além do necessário. Nós somos a única espécie que consegue prever a própria morte com anos ou décadas de antecedência. Isso cria um curto-circuito no sistema. A ferramenta que nos salvou dos predadores, a capacidade de simular o futuro, agora se voltou contra nós. Como não temos mais anômalocares ou tigres para fugir, nosso cérebro projeta esses monstros em conceitos abstratos. Nós usamos o mesmo circuito neural de pânico de morte para nos preocuparmos com boletos atrasados, com a opinião dos outros, com o fracasso profissional e com o fim inevitável da vida. O hardware é o mesmo, a química é a mesma, só mudou o objeto do medo. Nós vivemos em um estado de estresse pós-traumático permanente herdado de uma guerra há 500 milhões de anos. A consciência foi a ferramenta que nos permitiu dominar a Terra, construir cidades, escrever sinfonias e ir à Lua. Mas o preço que pagamos, o imposto cobrado pela evolução, foi a perda da paz eterna. Nós ganhamos o mundo, mas perdemos o silêncio. Se você tem estômago para aceitar que a sua mente é uma arma e não um presente, e que a sua ansiedade é apenas o eco de um grito antigo, inscreva-se no canal. Aqui nós olhamos para o abismo até que o abismo piscar de volta. Eu sou o narrador, e o universo continua gritando.